Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco, Brasil. E gostaríamos de conversar hoje a propósito de perguntas de criaturas, como Jesus apresentou o reino de Deus. E se Jesus pregou alguma religião? Na verdade, Jesus não pregou nenhuma religião. Mas se houvesse pregado uma religião, seria a religião da verdade e do amor. Esta seria a religião de Jesus. E pregou um céu muito diferente do céu das igrejas dogmáticas. Enquanto as igrejas dogmáticas pregam a existência depois da morte de um céu sem trabalho, ocioso, em que aqueles que tiveram o direito ou a doação, uma doação privilegiada de Deus de lhe dar o céu, mas é um céu de um gozo sem trabalho em favor dos outros. Aliás, é um céu egoísta, é um gozo egoísta, sem nada fazer. Como pode aquele que conquistou o céu, aliás, a quem lhe deu, Deus lhe doou o céu, passar toda a eternidade sem nada fazer? Só contemplando a Deus, que ninguém nunca viu Deus, não vê e nem verá, porque Deus não tem uma configuração humana, não se parece com ninguém, porque Ele é a inteligência suprema do universo, está em tudo, em todos, vê tudo, controla tudo, e a criação, e Ele está na própria criação. Esse é Deus. E como poderia Deus dar o céu a A, B, a C, de acordo com os privilégios de cada igreja? Cada igreja tem o direito de receber o céu. E os outros? Então o reino de Deus, o céu que Jesus pregou naquela época, é muito diferente do céu das igrejas. O céu que ele pregou depende unicamente de uma conquista, está dentro de cada ser, dentro de cada homem. Tanto que ele respondeu ao israelita, ao homem religioso, que perguntou: Senhor, onde está o reino de Deus? Ele respondeu: dentro de vós. Não é uma doação, é uma conquista. E esse reino de Deus está ligado à educação. Ninguém se salva sem ser educado. E a educação é justamente com base na doutrina do Cristo, porque ele disse: eu vim do Pai, volto para o Pai, estou consciente do que sou, de onde eu vim e para onde vou. Vim do Pai e volto para o Pai. A doutrina que eu vos trouxe é espírito e vida. O que ele ensinou é espírito e vida. E eu vim a este mundo vos trazer vida, mas vida em abundância. Não é vida material, é vida espiritual. E portanto ele disse: crescei e multiplicai. Mas não é crescer e multiplicar em termos de reprodução humana pelo acasalamento das criaturas humanas. É crescer e multiplicai em virtudes.
em forças espirituais, em poderes e forças anímicas da própria alma. Daí ele ter dito, vós sois deuses, mostrando que cada ser carrega em si um Deus, mas não é Deus com D maiúsculo, Criador, mas é um Deus, chama-se Espírito elevado, um anjo, mas esse anjo vai acordando através das sucessivas reencarnações. Então, é através desse céu, que é uma conquista que Jesus ensinou naquela época, que nós nos salvaremos. Porque o Espiritismo nos ensina que não se pode separar salvação de educação. Educação é sinônimo de salvação. E salvação na recíproca é sinônimo de educação. Ninguém entra no reino de Deus, ou seja, simbolicamente, ninguém conquista o reino de Deus dentro da própria alma sem ser educado. E a doutrina de Jesus é de educação. Essa foi a religião dele. Amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E não faças aos homens o que não queres que os homens te façam. Aí estão as leis de Deus e os profetas. Resumiu aí. Aí é onde está o que? A salvação. É aí onde está o céu, muito diferente do céu pregado, ensinado pelas religiões dogmáticas. E de maneira que aqui no texto que nós encontramos, o autor do texto, que é Vinícius, um verdadeiro teólogo da doutrina espírita, Vinícius Pedro de Camargo, em seu livro, que nós consultamos aqui, Nas Pegadas do Mestre, aqui na internet, essa é a fonte de estudos, em que ele diz, falando do céu, que ele diz aqui, o céu de Jesus, não é o céu das igrejas. Aí ele diz, o céu de Jesus é um campo de atividades, é um campo de ação, não é um campo ocioso e egoísta, que nada faz pelos outros, fica gozando de uma beatitude ilusória e fanática, que é das igrejas, mas não é o que Jesus ensinou. O céu de Jesus é um campo de ação, de atividade, de dinamismo do espírito, que alcança essa conquista do reino de Deus. E é um teatro de atividades, é um meio onde a vida se ostenta sob aspecto cada vez mais intenso, como o espírito, à medida que vai evoluindo, ele vai ajudando os outros. Porque aquele que está crescendo para atingir o ápice da perfeição, ele não chegará lá sem, na visão espírita, e segundo o céu de Jesus, ele nunca chegará lá se não der a mão a quem está embaixo, para levantar também. Porque a lei de Deus, a lei de progresso é esta. Os espíritos que vão evoluindo, vão subindo, eles vão subindo porque outros que estão acima dele estão dando a mão para ele subir, até Deus. E ele, por sua vez, dentro do princípio da solidariedade universal, da fraternidade universal, que o Espiritismo explica com base no cristianismo, tem que dar as mãos a quem está embaixo, aos inferiores, aos nossos irmãos atrasados. Aí nós damos a mão a eles, para eles crescerem, e os outros maiores do que nós também estão estendendo a mão para nós subirmos. É a fraternidade universal, baseada em que fora da caridade não há salvação. É o lema da doutrina espírita, que era o mesmo lema de Jesus. Fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo,
não é fora das igrejas, não é fora da verdade, é fora da caridade, que é universal, não pertence a ninguém, ninguém é dono da caridade, porque ela é universal. Isto é o ensinamento do Espiritismo para todos nós. E continua Vinícius aqui, dizendo, Jesus assemelhou também o céu à parábola dos talentos e das moedas, dizendo que, ora, aquele, porém, que havia recebido, vamos ver aqui, tal a ideia de céu que Jesus trouxe para o mundo, de que? De fazer o bem, de fazer a caridade, essa ideia, esse é o céu que Jesus ensinou, que é uma conquista pessoal. E o autor aqui da pequena crônica, ele encerra, qual a consciência livre, qual a razão esclarecida, capaz de trocar este céu, que é uma conquista individual, não é um lugar em nenhum infinito do universo, é uma conquista dentro da alma, que está atrelada à educação. Ninguém conquista o reino de Deus, como dissemos, sem ser educado. Jesus veio trazer a educação cristã, saída da própria boca dele, e que veio do reino de Deus. Essa doutrina que eu vos ensino não é minha, é do Pai que me enviou. É o próprio Jesus que diz isso. Então, a salvação depende da educação. Educação é sinônimo de salvação, e salvação é sinônimo de educação. Elas estão fundidas, uma não pode andar sem a outra, sem as mãos dadas. E ela encerra, qual a inteligência lúcida, qual o senso amadurecido na experiência da vida, capaz de trocar a verdade encarnada no ungido de Deus, o que Jesus ensinou, pelas fantasias e quimeras forjadas, ensinadas pelas religiões humanas, não é? E quem pode conquistar essa salvação, ainda carregando paixões humanas, ódio, rancor, vingança, perseguição, ciúme, inveja, quem pode conseguir o reino de Deus sem educar essas paixões? Ninguém. Então, o céu que Jesus nos ensinou é um céu de atividade, é um campo, é um verdadeiro teatro de trabalho, mas em favor dos espíritos mais inferiores, para fazê-los crescer na evolução e se tornarem espíritos puros. É o destino de todos os espíritos criados por Deus. Então, este é o céu que Jesus ensinou, ligado à educação, que é dentro da própria alma, para poder se refletir para fora, e não de fora para dentro. Este é o reino de Deus, é a salvação que Jesus veio nos educar. Muita paz para todos. E gostaríamos de ler o último pensamento, que é de Allan Kardec. Há diversos problemas na vida que muitas vezes, quando esses problemas nos atacam, o silêncio, nestes casos, é muitas vezes a resposta, a melhor resposta é o silêncio para determinados problemas que surgem na vida da gente. Ao invés de briga, intriga, inimizade, a resposta é o silêncio. Muita paz para todos.